Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Alessandro de Geografia e hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, este conteúdo aí que é bastante abrangente. Pena que nós não estamos na sala de aula para trabalhar este conteúdo, que é um conteúdo bastante legal de estar trabalhando, e hoje nós vamos dar, então, continuidade a ele, tá? Mas o que é urbanização? Bom, a urbanização é quando se refere ao crescimento das cidades em relação ao campo. Lembrando que antes da década de 70, a população que residia no campo era maior que a população que residia na cidade. E a partir da década de 70, isso acabou revertendo, ou seja, a população que vivia no campo ficou pequena comparada com a população que vive na cidade, né? A população deixou o campo e foi viver na cidade. E isso acabou aí ocasionando sérios problemas para as várias cidades, para várias regiões no Brasil, e nós vamos ver um pouco disso na aula de hoje, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Aqui nós vamos ver, ou melhor, conhecer, as características aí que acabaram sendo cruciais para a urbanização brasileira, as mudanças na organização socioespacial que ocorreu no Brasil. O primeiro delas é o crescimento da quantidade de cidades. Para acolher, para receber todas as pessoas que saíam do campo, as cidades automaticamente acabaram crescendo. Por quê? Automaticamente, muita gente, a cidade vai se expandir, vai haver aí um crescimento na área territorial da cidade, também na questão de prestação de serviços. O desenvolvimento das redes de transporte e comunicação, que passaram a interligar todas as regiões do Brasil. Isso também foi fundamental, porque antigamente, pessoal, não era tudo fácil, era difícil. Não que hoje está tão fácil também, Mas nesta questão, nessa relação de que o campo e cidade tinha essas diferenças tão grandes, Na questão de deslocamento, a questão do transporte, havia áreas que eram muito isoladas. E com o avanço, com a melhora da comunicação e do transporte, isso aí foi crucial para que as pessoas saíssem aí com maior facilidade do campo e fossem viver nas cidades brasileiras. O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e também estruturais. Isso é um fator muito sério, pessoal, porque assim, quando há um crescimento desordenado na cidade, o que tende a acontecer? Tende a surgir o quê? Comunidades, periferias, Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas vão viver na cidade, mas elas não têm a capacitação profissional, elas não acabam tendo aí um conhecimento daquilo que ela poderá exercer na cidade. Então, querendo ou não, isso é um transtorno. E isso não ocorreu somente em uma cidade no Brasil, mas sim em várias cidades do país. E querendo ou não, isso mexe muito com a estrutura, não só da cidade, como das famílias que deixaram o campo e foram viver nas cidades ou nas grandes cidades brasileiras. Daí aqui eu peguei e coloquei uma foto de Curitiba, uma importante cidade do Brasil, a capital do Paraná, para mostrar o crescimento, de uma área urbana, para ver que realmente as cidades elas acabam se expandindo de forma aí bem maior daquilo que a gente imagina, em decorrência de ter muitas pessoas vivendo em um só local. Bom, aqui nós vamos ver um fator que é crucial, que acontece aí em todas as grandes cidades brasileiras, principalmente nas capitais, tá? A formação de favelas ou comunidades nas quais a população de baixa renda se fixava ou se fixa ainda, gente? Em razão da baixa valorização dos terrenos. Isso acontece em grandes centros urbanos, em grandes cidades brasileiras, em muitas cidades brasileiras, esse fenômeno infelizmente acontece, Por quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, essas famílias elas acabam deixando as suas residências num determinado local e acabam se dirigindo a grandes centros urbanos. E muitas vezes essas pessoas nem têm onde morar, não têm uma renda fixa, elas vão, vou usar um português bem claro, elas vão no escuro, sem saber o que irá acontecer com elas,
Algumas famílias acabam indo para casa de parentes, né? Ficando por um tempo ali até conseguir um local para morar, né? Primeiro tem que conseguir um emprego para depois pegar e conseguir uma renda para poder se manter, né? Mas na maioria das vezes isso não acaba acontecendo. E essas pessoas vão construir suas casas em áreas de risco, áreas de encostas, né? E na maioria das vezes também são em áreas aí bem afastadas do centro da cidade, né? Então, querendo ou não, vai depender muito aí também do transporte que vai estar atendendo essas pessoas, né? E isso é um problema muito sério mesmo, porque a qualidade de vida dessas pessoas não será igual de todas as pessoas que vivem na mesma cidade. Sempre há essa diferença, né? Essa desigualdade social. E isso sempre haverá, infelizmente, tá? Isso sempre haverá. Vamos lá. A acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, aumentando assim os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. Isso aqui eu relatei já no slide passado, né? Por quê? As pessoas elas acabam indo para a cidade sem ter capacitação profissional. E na maioria das vezes, elas acabam ficando desempregadas e não tendo aí uma renda garantida, né? Elas acabam se virando, na verdade, né? Quem pode acaba se virando, quem não pode acaba aí ficando sem renda fixa mensal. E querendo ou não, isso aumenta a desigualdade social nessas cidades, né? Aumenta também a violência. Vários problemas aí são acarretados através de né? A urbanização ela acaba ocasionando isso, tá? Lembre-se que a urbanização é o aumento da população em zonas urbanas em detrimento das zonas rurais. Ou seja, já falei para vocês no início da aula, é a diferença, né, que há do aumento da população que vive na cidade comparada com a população que vive no campo. O Brasil já foi um país aí que tinha várias pessoas, né, a sua população na maioria vivia, se residia no campo. Mas, a partir da década de 70, houve então o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do campo e foram viver na cidade, tá? E as áreas rurais, aí, as zonas rurais, acabaram ficando poucas pessoas vivendo nelas, né? Com certeza você conhece algum sítio, uma fazenda que já não existe mais. E a tendência é que isso aconteça muito ainda, tá? Por quê? Falta de oportunidade no campo, as pessoas elas buscam oportunidade de melhor qualidade de vida na cidade, tá? O processo de industrialização dos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no país. É claro isso. Fica bem claro que a população que vivia nas áreas rurais, nas zonas rurais, elas não estavam felizes, né? Estavam passando até dificuldade e começaram a pensar, vamos para a cidade, porque na cidade tem emprego. Eu chegando lá, automaticamente eu irei conseguir o mais rápido possível um emprego para poder me manter na cidade. A maioria das pessoas pensa dessa forma. Só que volto a dizer, tem que ter a capacitação profissional. Porque se não tiver, ficará difícil, pessoal. Ficará difícil você se introduzir no mercado de trabalho, tá? Porque exige, e cada dia que passa isso está sendo mais exigido ainda, tá? Com a expansão das indústrias e de maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. Em relação a outros países, a urbanização no Brasil foi tardia, rápida e também desordenada. Todo mundo resolveu sair de um momento só do campo e resolver todo mundo ir para a cidade. Foi praticamente o que aconteceu no Brasil. Demorou para acontecer, mas foi de forma rápida. E automaticamente a consequência de ter sido rápida é ser desordenada, né? Acabam surgindo as comunidades nas grandes cidades do Brasil, ok? Bom, aqui nós vamos ver então um resumo aí relacionado, né, a este assunto que é bastante abrangente. Vamos lá então. Até meados do século XX, grande parte da população brasileira vivia nos campos ou nas zonas rurais. Com a expansão da industrialização, esses dados foram se modificando
ao longo do tempo. Para vocês terem ideia, pessoal, o último censo que foi realizado no Brasil, no ano de 2010, constatou que 15,65% da população vivia no campo ou vive no campo aqui no Brasil e que 84,35% da população vive na cidade no Brasil. Então nós vemos aí a grande diferença, né, que acabou aí sendo ocasionada através da urbanização. Antes da década de 1970, a população maior era que vivia nas zonas rurais. E depois da década de 70, isso acabou revertendo e a população é maior nas cidades brasileiras. Tá? Assim, com a mecanização de máquinas, as quais já substituíam o homem do campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir de 1950. Ou seja, desde a década de 50, o campo já vem sendo modificado, vem sendo transformado pela mecanização de máquinas. Ou seja, muitas pessoas que dependiam do campo para sobreviver, hoje em dia já não vivem mais no campo porque não têm a oportunidade de estar trabalhando, de estar exercendo a sua função, né? Porque a máquina, infelizmente, o substituiu, né? É o que acontece na maioria das vezes. Isso chegou de uma forma generalizada, não acabou atingindo somente um setor produtivo do campo. Eu vou dar um exemplo aqui. Não acabou atingindo somente a colheita da soja ou a do café. Atingiu também a cana-de-açúcar e dentre outros aí também, tá? Então, querendo ou não, isso acabou sendo um fator que prejudicou muito aquelas pessoas que viviam no campo. Em decorrência disso, elas acabaram deixando o campo e foram viver na cidade. Em busca do quê? Oportunidade e qualidade de vida. Bom, aqui nós vamos ver que a urbanização, querendo ou não, foi influenciada por dois governos que o Brasil teve. Um foi Getúlio Vargas e o outro Juscelino Kubitschek, né, com a sua política desenvolvimentista e sua famosa frase 50 anos em 5, que significa que Juscelino Kubitschek queria fazer o Brasil se desenvolver, crescer em 5 anos aquilo que levaria 50. Né? Um desafio muito grande para o Brasil na época. Então vale a pena também ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava melhores condições. Claro, né, consequência desta região ser a primeira região industrializada do país. E foi nos governos de Getúlio Vargas e dos governos de Juscelino Kubitschek que acabou se desenvolvendo mais ainda a região sudeste, com chegadas de grandes multinacionais e assim gerando emprego e renda para a população que residia naquela região nesta época, tá? E a partir de 1960 e a construção de Brasília no governo de JK, que a região centro-oeste começa a apresentar sinais de urbanização. Era uma região que não tinha um desenvolvimento de urbanização, mas que a partir de 1960 e com a construção de Brasília, a região começou a ter aí as primeiras apresentações de urbanização no Brasil, né? E que acabou se desenvolvendo a urbanização nesta região também, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenham aí ajudado vocês neste conteúdo e aguardo vocês na próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês se cuidem, tá? E logo, logo nós voltaremos para a sala de aula. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.